Olá pessoal, então estamos com o novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eu vou deixar nos links aqui no comentário fixado, no primeiro comentário, o link da Voz do Brasil, da onde eu vou reproduzir aqui uma fala dele que é simplesmente sensacional para quem investe no Tesouro Direto. Eu vou explicar, vocês vão entender direitinho. E também um vídeo em que ele faz um discurso de 15 minutos, tá? Em que eu ouvi traduzir alguns pontos aqui que eu quero comentar com vocês, tá? Então, coisas muito boas que ele falou, que na nossa opinião aqui vão trazer muito lucro para o investidor do Tesouro Direto, tá? Muita rentabilidade, ó. Políticas econômicas excessivamente intervencionistas levaram ao aumento da inflação e recessão profunda e grave piora nas contas públicas, tá? Então isso aqui ele está explicando a questão do risco pelo Banco Central estar submisso a questões políticas, tá? Ele falou também que controle da inflação é uma condição necessária para o desenvolvimento econômico de longo prazo. Então, quer dizer, isso aí, essa tônica é muito importante. A gente já fez um vídeo aqui no canal mostrando como a inflação é deletéria para os nossos investimentos. E isso não é só para os títulos públicos, é para qualquer investimento de renda fixa, certo? Ele fala também correlação positiva entre o tamanho do mercado de capitais e o produto interno bruto. Porque o desejo dele é que mais pessoas, maior nível de educação financeira, o Brasil precisa avançar. Eu concordo 100% com ele. Né? Nós precisamos ter um nível maior de educação financeira, precisamos conhecer mais o mercado financeiro, conhecer mais o Tesouro Direto, sair daquela caderneta de poupança, daquele raciocínio, né? Porque a caderneta de poupança te induz a um raciocínio muito linear, quer dizer, bota ali R$100, daí vira 100 com 50 centavos, depois vira 100 com 75 centavos, depois vira 101. Não é assim. A renda fixa não é e nunca foi assim. E a caderneta de poupança acabou ensinando isso de uma maneira errada para o brasileiro, que o rendimento é sempre linear. Não, não é. Ele falou também estabilidade fiscal. Ele falou da reforma da Previdência, mas não apenas ela. A gente sabe que tem outras reformas que são muito necessárias, precisa estimular o investimento no país, precisa motivar o empreendedorismo, muitas coisas. E a lei de autonomia do Banco Central. Aqui é que tem o comentário mais positivo para nós que gostamos de investir no Tesouro Direto. Ele falou praticamente com essas palavras aqui, com a mesma inflação é possível ter uma taxa de juros menor, removendo o componente de risco da curva. Vamos ouvir aqui ele mesmo falando isso. Econômica. O indicado para presidir o Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu iniciativas como o cadastro positivo em análise no Senado. Ele disse também que um Banco Central com autonomia assegurada em lei pode trazer mais tranquilidade ao mercado e beneficiar o consumidor. Basicamente, traduzindo na linguagem mais popular possível, o que a autonomia do Banco Central faz, ela permite que com a mesma inflação o juro seja mais baixo. Por quê? Porque você removeu esse componente de risco que tem na curva. É isso aí, pessoal. Com a mesma inflação é possível ter uma taxa de juros mais baixa, porque você removeu o componente de risco da curva. Então assim, autonomia do Banco Central em lei, isso nós não temos no Brasil. Por enquanto o Banco Central ele é submisso a questões políticas, tá? Quando ele fala, lá no começo, né, políticas econômicas excessivamente intervencionistas levaram ao aumento da inflação e recessão profunda e grave piora nas contas públicas, é exatamente isso. Nós tivemos, no governo da senhora Dilma Rousseff, nós tivemos uma redução da taxa de juros central com inflação em torno de 6%, quer dizer, com inflação alta ainda. E aí a Selic naquela época foi reduzida de 12,5%, se não me engano, até 7,25%, com um ambiente de inflação alta. E isso foi uma decisão muito errada, que prejudicou muito a economia do país e que levou depois a uma elevação de 14,25% para 14,25% ao longo dos meses seguintes, tá? Então, isso aí foi um dos fatores que desequilibrou muito as contas públicas no Brasil, certo? Porque o Brasil passou a ter que pagar mais juros da sua própria dívida interna, tá? Por quê? Porque a inflação estava fora de controle, e aí você fica com uma medida
que estimula a economia numa economia que precisava ter controle de inflação. Esse é que era o ponto, que a equipe econômica lá da então presidente Dilma Rousseff não acertou, certo? Então, quando ele fala que com a mesma inflação é possível ter uma taxa de juros menor, porque se o Banco Central é autônomo, ele não vai ter nenhuma influência política. Então não vai ter o presidente A, não vai ter o presidente B, não vai ter Câmara, não vai ter Judiciário, não vai ter nada. O Banco Central vai ser independente. E aí ele vai poder aplicar decisões técnicas na economia, que é o que o Brasil precisa há anos, certo? E dessa maneira, sem essa influência da questão política, com certeza remove o componente de risco da curva. E o que quer dizer componente de risco da curva? Então, indo aqui para a página do Tesouro Direto, né, a gente vai lá na tabela de resgate. Por quê? Porque tem mais títulos disponíveis, né? Fica mais fácil da gente visualizar isso, tá? E nos prefixados é a nossa preferência, porque a correlação é mais linear, assim, é mais fácil de ver. Então, o que é o componente de risco da curva? Ora, nós temos, num título para um ano, um rendimento praticamente igual à taxa Selic. E ele aumenta X% aqui, com mais um ano aumenta mais X%, mais Y, até chegar ao 2025, quando o risco é 8,85. Ora, essa diferença de 6,5 para 8,85 é o risco que tem na curva de juros, certo? Um país estável, que tem o Banco Central independente, que é os Estados Unidos, essa diferença que na taxa de curto prazo deles, né, que o Fed determina, que está em 2,75, para 10 anos não passa de 3,5%. Então, quer dizer, é uma diferença muito pequena entre a taxa curta e a taxa longa. Vejam que no período pré-eleitoral aqui no Brasil, em 2018, o prefixado mais próximo rendia em torno da Selic, 6,5, um pouquinho mais, mas o prefixado 2025 chegou a 12,4. Então o que é isso, gente? Essa majoração do juro com o prazo é o componente de risco da curva. É exatamente isso. Que, com relação ao período pré-eleitoral até hoje, fevereiro de 19, caiu muito. E com a autonomia do Banco Central vai cair ainda mais. Então qual é a mensagem para nós investidores do Tesouro Direto? A mensagem é o seguinte: quem tem títulos hoje, principalmente os indexados ao IPCA, com uma taxa aí superior a 4%, olha, se isso aqui acontecer no Brasil, autonomia do Banco Central, isso aqui vai levar um tempo. Tem que acontecer, tem que ser implementado. O Banco Central tem que ter as medidas para conseguir remover o risco da curva. Aí sim vai acontecer mais uma queda na taxa de juros, certo? Por quê? Porque vai se remover esse componente de risco, vai se tirar essa gordura, e essa diferença entre o título mais longo e o mais curto vai reduzir ainda mais, certo? Então, pode ser que aconteça o que vários analistas já estão falando em entrevistas, na internet, enfim. Hoje nós conseguimos títulos indexados ao IPCA com taxas de 4,5% acima do IPCA para o longo prazo. Pode ser que dentro de alguns poucos anos não se consiga mais essas taxas, assim como hoje em dia está extremamente difícil vislumbrar num curto prazo a taxa chegar sequer a 5%. Tá, pessoal? Então, pensem nisso. Eu achei sensacional todas as declarações do novo presidente do Banco Central e acho que o Brasil está no rumo certo. E o Tesouro Direto idem. Muito obrigado e bons investimentos a todos.